Olá, como vai você? Hoje é segunda-feira, 13 de junho. E nós começamos o MPTV mostrando que a última semana foi movimentada no Ministério Público de Mato Grosso. Além de um curso com 3 dias de duração, que discutiu o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, procuradores de justiça que compõem a Amazônia Legal e convidados discutiram estratégias para atuação integrada frente à instalação de projetos de mineração e energia na Amazônia Legal. Não sai daí, tudo isso e muito mais você confere agora no MPTV. E para dar sequência às discussões sobre estratégias de atuação e desafio na área ambiental, procuradores gerais de Justiça da Amazônia Legal participaram durante 2 dias de reunião de trabalho em Cuiabá. Acompanhe. Com 208 empreendimentos já instalados, a matriz energética em Mato Grosso é responsável por pouco mais de 2% da energia produzida no país. A concentração dessas usinas está em regiões de nascentes, cabeceiras de bacias e no Araguaia. Entre os 208 empreendimentos já existentes em Mato Grosso estão usinas hidrelétricas, pequenas centrais hidrelétricas, centrais geradoras hidrelétricas, usinas termoelétricas e apenas 2 centrais geradoras de energia solar. Juntas, elas têm capacidade para produzir aproximadamente 2.952.000 kWh. Para as instituições que atuam na defesa ambiental, o cenário é preocupante. O problema, no entanto, não se restringe a Mato Grosso e levou os chefes dos Ministérios Públicos Estaduais, que compõem a Amazônia Legal, a promover reunião de trabalho para definir estratégias para uma atuação integrada. Nós vamos levar para os nossos estados a união, primeiro, especial dos Ministérios Públicos no combate a causas comuns a todos nós. Todos nós dos estados do Norte e também Mato Grosso temos problemas em comuns sociais. E é isso que nós queremos, agilizar a nossa atuação para que possamos dar uma resposta efetiva à sociedade. Embora geograficamente não faça parte da região, temos muitos problemas em comum, especialmente na questão do setor hidrelétrico, dos recursos hídricos, na questão das pequenas centrais hidrelétricas, que tem causado um impacto ambiental muito forte no âmbito do estado de Goiás. E aqui o objetivo é a gente fazer uma integração, uma interação das iniciativas que têm sido aplicadas pelos Ministérios Públicos da região, para que a gente possa também, dos debates, surgir aí iniciativas que a gente possa tratar na região como um todo. Mato Grosso do Sul e Mato Grosso eram um estado só. Dividimos, mas os problemas permanecem. Nós temos questões ambientais, notadamente da área do Pantanal, que devem ser tratadas de maneira conjunta, com soluções únicas, tanto para o estado de Mato Grosso, quanto para o meu estado, Mato Grosso do Sul, e temos questões também próprias da criminalidade, uma vez que precisamos traçar estratégias, trocar experiências e termos um setor de inteligência comum que permita uma atuação mais eficiente para a sociedade. Em maio deste ano, durante reunião de trabalho dos procuradores gerais que compõem a Amazônia Legal, foram definidas 2 prioridades: estimular a criação de taxas para a exploração dos recursos hídricos e de mineração, a exemplo do que ocorre no estado do Pará, e fomentar a discussão sobre as consequências caso a proposta de emenda constitucional número 65 sobre licenciamento ambiental seja aprovada. Em Mato Grosso, algumas providências já foram adotadas. O estado do Pará implementou via governo do estado e arrecadou só no ano passado 479 milhões. Eu protocolei no dia 25 de maio, junto ao gabinete do governador do estado de Mato Grosso e junto à Assembleia Legislativa, cópia desses 2 projetos de lei, tanto a taxa hídrica como a taxa de mineração, para implementar esse ganho a mais para o estado de Mato Grosso, que é tão explorado de forma desordenada
com a questão hídrica como de mineração. Acatando sugestão do Dr. Paulo Prado, vou pedir aos governadores do Brasil Central, que são os 4 estados do Centro-Oeste, mais Rondônia e Tocantins, que nós possamos ouvir os procuradores gerais nos problemas que são comuns deste estado. Isso para nós vai ser muito interessante, porque precisamos ouvir o Ministério Público, como já fizemos com as Assembleias Legislativas. E para dar continuidade aos debates que ocorreram na última quinta e sexta-feira entre procuradores gerais de justiça que compõem a Amazônia Legal, nesta segunda-feira foi realizada audiência pública para discutir os impactos da PEC 65/2012. O objetivo da reunião, promovida pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual, foi alertar tanto a sociedade como autoridades sobre a gravidade e os impactos ambientais que poderão ocorrer caso a proposta seja aprovada. O carro-chefe dessa audiência pública, nós convidamos toda a sociedade, a comunidade, convocamos todos os promotores ambientais. É uma emenda constitucional de número 65, que pretende acabar, em vários tipos de obra, o licenciamento ambiental. Ou seja, não é o estudo ambiental para ver o que precisa ser feito para não degradar muito ou pouco o meio ambiente, mas simplesmente o licenciamento ambiental. Ou seja, a obra pode construir do jeito que ela quiser, sem nenhuma condição, critérios nenhum. Então ela pode danificar o que quer, porque assim ela não incorrerá nem em crime, nem em responsabilidade. É uma temeridade, uma loucura, que eu posso dizer, essa emenda constitucional. É uma carta branca a se fazer o que quer. Este é o carro-chefe. Nós temos as grandes obras como Belo Monte, como hidrelétricas aqui em Mato Grosso, como no Rio Teles Pires, que demandam uma avaliação de impacto ambiental adequada, demandam uma previsão sobre as medidas mitigadoras adequadas. Nós tivemos recentemente, em 2015, a conhecida, que foi a nossa maior tragédia ambiental, talvez a da Samarco, a de Mariana, que rompeu a barragem e acabou com o Rio Doce, matou muita gente. E ali se identificou falha nesse procedimento de licenciamento ambiental também, avaliação inadequada sobre os impactos, fiscalização inadequada. Então, esses são exemplos claros sobre qual risco a gente está falando quando acaba com o licenciamento ambiental, se preocupando apenas com a celeridade das obras e esquecendo sobre a necessidade de se preservação do meio ambiente e da sociedade impactada. E veja no próximo bloco, operadores do direito de 12 instituições participam de seminários sobre corrupção e lavagem de dinheiro. Não saia daí, nós voltamos em instantes. Essa é uma realidade que você já conhece. Essa é a outra realidade. Quem aceita o trabalho escravo ajuda a cavar esta cova. Alojamentos em péssimas condições, banheiros humilhantes, água suja para beber, transporte de risco, falta de cuidados médicos. Isso é desumano. Isso é trabalho escravo. Denuncie este crime. Iniciativa: Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Estadual. Com a proposta de integrar e divulgar ações no combate à corrupção e fazer com que o conhecimento seja nivelado, o Ministério da Justiça, com o apoio do Ministério Público de Mato Grosso, realizou durante 3 dias uma extensa programação no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça em Cuiabá. Acompanhe. Auditório lotado. Na plateia, o interesse em comum a operadores do direito de 12 instituições que trabalham efetivamente no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro no estado de Mato Grosso. Aqui, eles buscam receber informações do que há de mais moderno para que esse combate ao crime não fique apenas na repressão, mas que também possa trazer aos cofres públicos aquilo que foi dilapidado. Quem sente o retorno dessa atuação é diretamente a sociedade. Só no último ano foi mais ou menos R$500 bilhão que voltaram aos cofres públicos. É R$500 bilhão que vai poder ser aplicado na educação, na saúde, em saneamento básico, tudo aquilo que é mais caro e mais importante para a população. Segundo dados do Ministério da Justiça, no Brasil, cerca de 16 mil agentes já passaram por esse tipo de capacitação. O treinamento surgiu como cumprimento de uma das metas da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro.
Aqui, além da troca de experiências, eles tiveram a oportunidade de ouvir de quem já atuou em casos práticos, exemplos de como o crime organizado vem se estruturando. A ideia de hoje é passar alguns casos práticos de operações com as quais eu tive contato, né? E sem prejuízo, né, do sigilo necessário, nome de investigados, mas mostrar alguns casos reais e explicar como foi que foi realizada a lavagem naqueles casos, para as pessoas já perceber que ela pode se deparar numa investigação ou num processo com casos semelhantes. O aperfeiçoamento do diálogo institucional é muito importante. É preciso que nós trabalhemos de forma sinérgica, Ministério Público, Polícia, Receita, Controladorias, até o Judiciário, de certa forma, para que os nossos esforços se somem e não vão para lugares diferentes. Muitas vezes você desencadeia a operação, o criminoso é preso, o corrupto é preso, mas você não consegue recuperar o ativo, não consegue recuperar aquele dinheiro que foi desviado da educação, foi desviado da saúde, foi desviado da área social e de muitas outras áreas do governo do Estado por aí afora. Então, o que nós queremos? Junto com todos esses técnicos, discutir qual a melhor metodologia para cruzarmos as informações e conseguirmos recuperar esse dinheiro desviado. Durante a semana, outros assuntos também foram destaque em nosso portal de notícias. Confira. Defesa do Meio Ambiente. Ministério Público instala a Promotoria de Justiça especializada de Bacia Hidrográfica de Cuiabá. Amazônia Legal. Governador de Mato Grosso recebe proposta de procuradores-gerais de Justiça e garante fomentar discussão entre os demais chefes do Executivo. Em Cuiabá, instituições firmam cooperação para regular serviço do SUS. E Justiça acata pedido do Ministério Público e sequestra bens de empresário condenado por sonegação de mais de 67 milhões de reais. E para ter acesso a essas e outras notícias, basta acessar o site mpmt.mp.br. Todas as edições do MPTV também estão disponíveis nesse mesmo endereço eletrônico. Nós ficamos por aqui, tenha uma excelente semana e eu te espero na nossa próxima edição. Até lá!